a gente já falou isso no último desenvolvimento docente que a gente fez com vocês no semestre passado, mas eu vou retomar o conceito de educação à distância, ensino remoto e de ambiente virtual de aprendizagem. Nós vamos classificar, então, esses modelos e vamos pensar um pouco em inovação. O que a gente pode fazer de diferente? Sobre os conceitos gerais, gente, você sabe a diferença de ensino à distância e educação à distância e ensino remoto? A essa altura todo mundo já sabe, né? Já discutimos muitas e muitas e muitas vezes. Mas para quem está chegando agora, para deixar o grupo nivelado, sempre é bom a gente relembrar, então, esse conceito. A educação à distância é todo o processo educacional no qual o professor e aluno estão geograficamente presentes, estão distantes, não estão juntos ao mesmo tempo. Pode ou não usar a interface digital. Veja esse desenho aí do lado do século XIX, mostrando que havia educação à distância no modelo impresso. E olha, gente, hoje a gente pensa que todo o que é educação à distância é digital, mas não. Ainda se pode fazer educação à distância no impresso. E fizemos muito. Por exemplo, o Instituto Universal Brasileiro, que as pessoas, como disse a Flávia agora há pouco, né, de outra geração, de gerações mais antigas, lembram bem que tudo que era revista que se comprava na banca tinha um convite a fazer um curso online, um curso, impresso, né, um curso do Instituto Universal Brasileiro. Então, quando eu tenho um processo educacional que professor e aluno não estão geograficamente presentes ao mesmo tempo, eu tenho educação à distância. O ensino remoto é um pouco diferente, é uma adaptação. Na educação à distância, ela foi toda pensada para ser à distância. O ensino remoto eu estou adaptando. O que eu fazia presencial, levando para o online. A minha avaliação prática, estou levando para o online. Não vai ficar a mesma coisa. O que a gente fez no último ano foi ensino remoto, não educação à distância. Podemos ter feito isso muito bem, mas vocês têm que concordar comigo que o curso de vocês não era antes da pandemia virtual, ou era? Não era, né, Rafa? Não sei se a Unifá tem algum curso virtual totalmente de graduação. Acho que não era o caso. A gente tem alguns cursos de educação à distância, né? Curso virtual a gente não tem, não. Aí, dentro do módulo de cursos presenciais, realmente foi uma grande novidade. Mas a gente acabou usando a plataforma Blackboard e o Collaborate, que já eram utilizados no ensino à distância do Unifá, para estender para todos os cursos presenciais. Então, vocês já tinham a experiência, o ensino remoto ficou mais fácil, mas é diferente você pensar um professor que foi treinado, foi capacitado para trabalhar em educação à distância e comparar com outro que trabalha no ensino presencial. Então, aí tem um grande gap. E a gente tem que lembrar que educação à distância tem material sistematizado, tem regulamentação por lei, tem tutores treinados. Então, gente, quer saber? Olha, eu acho que a gente fez milagre nos últimos meses. Fizemos mesmo, fizemos muito bem, atropelando, mas aprendemos. E o que eu quero dizer com isso é que, independente da gente voltar com o ensino presencial amanhã, muito do que a gente aprendeu, entronizou, a gente vai continuar usando, eu tenho certeza, porque a gente vivenciou todo esse processo. Então, educação à distância é algo pensado para ensino remoto, é uma adaptação do presencial em momentos específicos de crise. E o ambiente virtual, o que é? É um espaço mediado por tecnologia que permite a organização de curso, depósito de material, é uma forma que você tem de fazer uma comunidade prática, de acompanhar alunos e fazer também a avaliação. E tem várias plataformas que vocês podem usar a que você se sentir melhor e mais capacitado. De todas elas, o Moodle é o mais antigo. O Google é o mais fácil de usar, como tudo que eles fazem. Depois o Mike pode trazer para vocês um pouco essa perspectiva do porquê que o Google é sempre mais simples, é o mais friendly de todos, e outras que são pagas, como, por exemplo, o Blackboard. Então, a gente tem que ter consciência de que o que a gente está fazendo agora não é educação à distância, mas é ensino remoto. E que a gente teve que adaptar tanto o processo quanto a avaliação. E agora, a gente vai discutir como que a gente adapta essa avaliação, que se vocês acharam tantas forças, e eu adorei as forças que vocês colocaram naquela tabela, talvez a gente pudesse continuar
com esses modelos de avaliação de ensino remoto, tá bem? Então, vamos lá. E agora, como é que se vai adaptar a avaliação ao ensino remoto? Então, tem algumas novidades que eu estou trazendo para vocês, alguns artigos que trazem sugestões de como fazer. Então, com base nesses 2 artigos, que são de agora, super recentes, eu estou trazendo para vocês algumas sugestões de adaptação do ensino remoto. Então, são esses 2 artigos, esse da Academic Medicine e esse da Medical Teacher. São artigos excelentes e um deles traz até uma revisão que engloba aí vários países, o que as pessoas estão fazendo. Só que eu tenho uma crítica e preciso falar para vocês. Nenhum diz exatamente como está fazendo, mas falam as estratégias que usaram. O que mostra para a gente que é um campo em desenvolvimento na ciência da educação. O que já está muito claro para a educação à distância, quando você passa para o ensino remoto, essa adaptação de como que eu vou avaliar coisas práticas, como é que eu vou avaliar rapidamente o meu aluno, ela ainda está num processo de desenvolvimento do conhecimento. Então, o que eu vou dizer agora? Eu vou mostrar para vocês a síntese desses 2 artigos, tá certo? Então, o que eles dizem? Primeiro, que você tem que avaliar conhecimentos, habilidades e atitudes. Avaliar conhecimentos no ensino remoto, numa plataforma, até eu consigo. Agora, como é que a gente está avaliando habilidades e atitudes? Então, vamos ver o que esses artigos dizem. Para conhecimento, faz-se teste de múltipla escolha, é o que mais se faz. Alguns casos clínicos com discussão ou provas dissertativas, como a Monique falou. Quais são as principais plataformas que estão sendo usadas? O Google Formulário, para nós aqui a gente usa muito, até que a gente descobriu o Test Portal, eu vou passar a palavra para o Mike já para ele contar para vocês. Vocês usam o Blackboard, mas também dá para usar o Moodle para fazer avaliação de conhecimento. O que ajuda? Como eu não posso fazer muito feedback, fazer testes comentados ajuda. Controlar o tempo de resposta ajuda a diminuir a cola e a fraude. Ter objetivos claros ajuda. E corresponsabilizar o aluno no sentido de fazer aquele grande banco de questões que o colega falou agora há pouco. Então, essa parte de avaliar conhecimentos dá para fazer, dá para a gente entender. O que tem de novo? Mike, conta aí a sua experiência com o Test Portal. Pode abrir seu áudio que eu fecho o meu. Fecho. Pronto, agora sim. Então, como a Patrícia estava contando, aqui nós buscamos algumas ferramentas novas para tentar fazer a avaliação desse ambiente virtual. E nós aqui já dispunhamos da plataforma Google for Education, na Faculdade de Medicina, e, portanto, o Google Forms já tinha um uso bastante grande. E a gente usava, sobretudo, o Google Forms porque nós temos os Chromebooks aqui na faculdade. Então, a maior parte das provas eram aplicadas presencialmente nos Google Chromebooks. E aí, para a aplicação no Chromebook, a prova no Google Forms vai muito bem, porque você consegue mandar a prova, o aluno faz ali no Chromebook, dentro do ambiente de sala de aula, e as provas acabam indo tudo que é uma maravilha. Mas, com a migração para o ensino remoto emergencial, muitos professores acabaram nos procurando, falando, olha, a gente não confia muito na segurança que o Google Forms traz, a gente quer alguma outra ferramenta que possa nos trazer mais segurança e que funcione para avaliar os alunos. O Google Forms, para quem usa, já deve ter visto, assim, ele é uma plataforma excelente, é uma ferramenta que funciona muito bem. A grande questão com o Google Forms é que ele não foi feito para avaliação. Ele não foi criado para fazer prova para aluno. Ele foi criado para outros objetivos de formulário e acabou sendo adaptado posteriormente. Então, ele não é uma plataforma de avaliação que nasceu para isso. E aí, a partir disso, a gente procurou diversas outras plataformas para ver quais delas poderiam atender aquilo que nós queríamos aqui na faculdade. Então, é importante passar esse panorama para mostrar o porquê que a gente chegou no Test Portal. Primeiro ponto, queremos uma plataforma que fosse segura. Então, a gente queria alguns mecanismos que tentassem diminuir a fraude, diminuir a possibilidade de cola. 1.2, nós também queríamos uma plataforma que funcionasse bem mesmo com uma internet ruim e que salvasse as respostas dos alunos a todo momento. Então, o aluno que tem uma conexão que não é tão boa não vai ser prejudicado com isso.
mesmo com imagens boas, vídeos, ele tem um baixo consumo de banda do aluno, e se o aluno perder a conexão, as questões ficam salvas, todas as respostas já dadas, e o aluno não perde o tempo de prova. Por fim, também um dos nossos pontos que fomos atrás era a questão financeira. Quanto é que custaria a licença dessa plataforma para a gente utilizar na nossa instituição? E aí nós encontramos o Test Portal. Ele não é muito famoso, ele é relativamente novo, ele apareceu e tem crescido muito na pandemia. No Brasil, ao longo do ano passado, ele mais do que triplicou o número de licenças. Nós somos um dos pioneiros, vamos assim dizer, de uso no ano passado, e até por isso a gente conseguiu traçar alguns diálogos com eles sobre isso, né? Eu vou mostrar para vocês o Test Portal, dar um overview, uma visualização bem rapidinha, só para mostrar como é que funciona a plataforma, para vocês terem uma ideia, porque eu acho que pouca gente deve conhecer. Então, eu vou compartilhar minha tela bem rapidinho. Foi, né? Foi. Então, a tela inicial do Test Portal é essa daqui, testportal.net. A gente não tem nenhum conflito de interesse, né, Paty? A gente paga a nossa anuidade, eles não dão nenhum patrocínio para a gente, não. Mas a plataforma é testportal.net. Um ponto talvez negativo é que ele só existe em inglês enquanto plataforma. Então, todas as ferramentas presentes nelas estão em inglês. As questões, obviamente, podem ser feitas em português, que é como a gente tem feito. Então, nós fizemos uma conta institucional aqui para a nossa faculdade, pagamos $43 para uma assinatura anual, sem limite de provas. Então, a questão orçamentária também foi bem interessante para a gente. E aí ele permite que a gente crie uma infinidade de provas e tem ferramentas que para nós foram bastante interessantes. Eu vou clicar no botão New Test só para mostrar para vocês quais são essas ferramentas e por que elas nos atraíram. Aqui eu posso salvar qualquer nome de prova. E o que nos chamou mais atenção, para ser bastante sintético? Primeiro ponto, o Test Portal nos permite fazer um monitoramento da aba que o estudante está fazendo a prova. Então, a fraude, a cola, é uma preocupação muito grande, como foi bem pontuado, né? Foi a primeira fraqueza a ser lembrada. Aqui não foi diferente, os professores também se preocupavam. Então, nós procuramos um sistema que nos permitia... Eu vou mostrar para vocês, não sei se está carregando. Peraí. Aqui. Ele tem esse sistema que chama resposta honesta. O que o Test Portal faz? Ele monitora o navegador do aluno, e o aluno não pode clicar fora da aba. Então, se eu clicar em qualquer lugar fora da minha aba em que eu estou realizando a prova, no Google Chrome, no Safari, no Microsoft Edge, tanto faz o navegador, ele dispara um aviso para o professor. E o Test Portal dá 3 opções para mim. Eu posso não ativar esse recurso, eu posso ativar o recurso que ele me avisa se o aluno fez isso e quantas vezes, em qual questão ele fez. E ele tem uma opção que a gente nunca chegou a usar aqui, que é bloquear a prova do aluno se ele clicar fora. A gente nunca utilizou isso aqui. Isso já nos dá bastante segurança, no sentido de que o aluno não conseguirá consultar materiais no próprio computador dele, porque ele não pode clicar fora da aba que o aviso vem. Oi? Exatamente. Isso não impede que o aluno consulte celular, faça a prova em grupo, mas isso já nos dá a segurança no sentido de que eles não vão utilizar o computador para isso, e isso já acalmou bastante os ânimos aqui dos nossos professores. Vocês devem ter passado por uma discussão semelhante, a gente passou aqui no começo do ensino remoto emergencial, quanto àqueles sistemas de proctoring, que é um sistema que a câmera do aluno fica ligada e ele rastreia onde o aluno está olhando. Existem sistemas, existem escolas no Brasil que adotaram isso, e aqui a nossa decisão desde o início, a nossa comissão de graduação, o professor Milton, o presidente, adotou a postura de que não iríamos fazer isso. Então, a gente não liga a câmera dos alunos em nenhum momento durante as avaliações, e nós, então, buscamos outras alternativas. A primeira delas é essa. Além disso, nas questões, a gente consegue embaralhá-las, as questões e as alternativas. Podemos, se tivermos um banco de questões, configurar alguns conjuntos de provas diferentes, quantos quisermos, para disponibilizar aos alunos. Tem um diferencial do Google Formulário aqui no Test Portal, que eu posso colocar o tempo por questão, que o Google Formulário não me permite. A questão do tempo costuma ser muito interessante. Por quê? Nós vimos que ele é um limitante importante para a cola.
Se o aluno ele tem menos tempo para fazer a questão, é claro que tem que ser dado um tempo justo para ele fazer a questão, ele vai ter menos tempo de consultar outros materiais ou até mesmo os colegas. E o que nós temos adicionado a essa questão do tempo? Alguns professores, isso é um recurso que a plataforma disponibiliza, dá para se bloquear o retorno às questões já respondidas. Alguns professores fizeram isso é claro que gera alguns questionamentos dos alunos, mas como é que funcionaria? Então, o aluno João vai começar na questão 20, a primeira questão que abre para ele vai ter 2 minutos, respondeu, clicou na próxima, ele não volta mais para essa questão. Então, a chance do aluno colar com outro colega é praticamente impossível, porque cada aluno vai estar numa questão diferente, ele vai ter um tempo reduzido e ele não pode voltar para uma questão que ele já respondeu. Então, isso acaba diminuindo bastante a interação entre os colegas. É claro que observados todas as reclamações que os alunos fizeram e a gente até acabou adaptando um pouco num consenso com os alunos para ver o que era importante não manter esses recursos. Acho que a ideia de mostrar aqui para vocês era dar um overview só de como a plataforma funciona, mostrar esses pontos que são bastante interessantes. Eu queria frisar agora no final, que eu já mostrei um pouco da plataforma, do ponto de vista de inclusão dos alunos, inclusão digital, o Teste Portal salva as respostas que os alunos dão conforme eles vão avançando. Então, os alunos não perdem nenhuma resposta. O Google Formulário, se ele não clicar no enviar no final, ele zera a prova, porque a prova não vai. O Teste Portal tem essa vantagem. Ele clicou na questão 1, alternativa A, isso fica salvo. E se a conexão dele cair, quando ele volta, ele tem o tempo mantido. Então, do ponto de vista de inclusão digital, também é bastante interessante, porque a gente sabe que os alunos ficam muito tensos com essa questão da conexão, e isso acabou também ajudando a tranquilizá-los. Acho que é isso, Paty, para dar uma visão geral da plataforma. Obrigada, Mike. E só um pouquinho aqui. Não consegui voltar com o meu som. Pronto. Obrigada, Mike. Eu acho que é bacana. Não tá ligado? Opa, peraí. Pronto. Obrigada, Mike. É muito bom vocês saberem como que a gente está resolvendo os problemas internos aqui. E esse momento é mesmo uma troca de experiência, pensando aí numa colaboração. Para nós foi o que resolveu, porque os professores não queriam usar o Google Formulário por conta de todas essas questões que o Mike apresentou, e a gente está muito feliz com o Teste Portal, além do que o investimento foi muito pequeno e a comunidade gostou. Ele dá ainda depois uma devolutiva com acerto por questões e ele passa para o professor um bom condensado. Então, fica aí uma dica para vocês, uma possibilidade. Eu sei que vocês têm o Blackboard, mas eu conheço outras escolas que trabalham com o Blackboard, mas quando conhecem o Teste Portal, se apaixonam e usam como opção também, então fica aí uma opção para vocês. Sobre a questão de tempo limitado de resposta, eu vou deixar o Ahmed falar da percepção dele nesse processo, como é que foi como aluno durante a pandemia. Olá, tudo bem? Eu sou Ahmed, eu sou um ex-aluno da faculdade, me formei agora em dezembro, e me tornei preceptor aqui do CEDEM. Durante o ano de 2020, no meu 6º ano, a gente passou por essa adaptação do nosso internato ao ensino remoto. As atividades teóricas, as avaliações foram feitas de forma remota. E grande parte das provas que já eram feitas aqui na faculdade por Google Forms, na faculdade, por uma facilidade dos preceptores e dos docentes, foram se adaptando ao Teste Portal. E foi muito interessante por vários motivos. Porque o Teste Portal permite que se use mídias de alta qualidade, então várias provas foram feitas em casa, por exemplo, com atendimentos gravados, em que você avaliava o atendimento da pessoa, analisava o atendimento que era feito, apontava erros e acertos do atendimento, o que era algo bem crítico e muito interessante. A gente podia também... uma coisa muito boa do Teste Portal, que o Mike já falou, é a coisa de não perder a prova. Quando a internet cai, teve um dia que em São Paulo caiu uma chuva enorme, tá todo mundo em prova e caiu a internet, inclusive de casa, e foi muito bom poder voltar e acessar, e tá tudo salvo, tudo gravado.
Tem a coisa do tempo de prova que o teste Portal permite, ou você pode colocar o tempo que a prova começa e que acaba, ou um tempo de resolução da prova. Então, se você perde a conexão, você pode voltar e continuar naquele tempo resolvendo a sua prova sem muito desespero. E fazer a prova com tempo por questão também era muito interessante, porque numa das provas que fizemos, treinando para uma das possibilidades da prova de residência, é fazer uma prova multimídia em que havia um tempo fixo por questão, um tempo de, acho que, 3 minutos por questão. E foi muito interessante que você tem que ter um raciocínio rápido, avaliar o atendimento, por exemplo, com o vídeo que roda num tempo determinado, você pode re-rodar o vídeo mais uma vez, reavaliar o vídeo, e você tem que responder num tempo curto e limitado, o que fazia com que você tem que não poder consultar mesmo, não dá tempo, nem se você quisesse, não dava tempo, porque você tem que responder e acabou, essa questão já foi eliminada, agora a próxima questão que vem na frente, você não tem tempo de voltar atrás. Então era bem interessante, assim. E a plataforma, a interface é muito fácil de ser usada, é muito autoexplicativa. Então facilitava muito para os alunos poderem entender o que era esperado deles. E o bom é que automaticamente, quando a prova acabava, a gente já recebia uma certa avaliação quantitativa do nosso resultado, não só qual que foi seu número de acertos, mas dava para ver em que lugar a turma ficou, em que lugar você ficou dentro da turma, então você ficou em qual percentil, em qual quartil, como que foi a avaliação de todos os outros colegas. Então você conseguia se localizar dentro de tudo isso. E era muito interessante desse jeito também. Obrigada, Ahmed. Isso para mostrar para vocês, gente, uma experiência que foi muito positiva para todos nós e como que a gente resolveu esses problemas foi assim, no dia a dia, tentando ver a melhor forma de fazer e aprendendo e buscando novas tecnologias, e essa foi a solução que a gente conseguiu aqui na USP. Milton, quer comentar? Não? Fala depois. Então, avaliação de conhecimentos, é isso que nós fizemos, é isso que os artigos trouxeram. Mas como é que você vai avaliar as habilidades? Então, tem muita publicação agora falando sobre o OSCE virtual. Para quem não é da área da medicina, não sei se conhece OSCE, é o exame de observação, é um exame de observação estruturada. Você olha o que o aluno está fazendo na simulação. E aí, o que as pessoas têm feito? OSCEs virtuais, pedindo, por exemplo, para o aluno, filma como é que você está lavando as mãos e passa para mim o vídeo. Ou faz aí, pega uma pessoa da sua família e faz a medida de pressão. Ou faça uma anamnese e eu vou te acompanhando. Então, está se observando o crescimento desse tipo de estratégia de avaliação. Outros tipos de avaliação, role play, divide as pessoas em grupos, como a gente fez agora há pouco aqui, em grupos menores, e eu sou agora o paciente, o Mike vai ser o médico e o Ahmed vai nos avaliar, depois troca, e ele vai ser o paciente, eu sou a médica e o terceiro nos avalia. Vídeos, pede para os alunos fazerem um vídeo de um determinado procedimento e apresentarem. Na Europa foi muito comum processos de avaliação de trabalho voluntário, é isso que esse artigo traz. Então, o que eles pediam? Eles chamam também de workplace para quando trabalha com trabalhos voluntários durante a pandemia. Eles pediam que as pessoas gravassem o que estavam fazendo ou escrevessem narrativas sobre os processos de trabalho voluntário que estavam implementando durante a pandemia. E existe ainda a telesimulação. Sou eu e o meu aluno aqui, então eu acesso o Ahmed e ele vai ter que falar direto comigo como se estivesse numa consulta. São modalidades de avaliação de habilidades que podem ser feitas no processo online. Para isso, as pessoas usam muito essa plataforma que a gente usa aqui, que é o Zoom. Ela é uma plataforma que ela é superior a outras, no sentido de que ela dá uma imagem e um som melhor, e ela tem a facilidade do breakout room, que é essa quebrada de salas que depois retornam. O Google Meet tem corrido atrás disso, como eu disse, o Google sempre é uma plataforma que ela é a mais fácil de usar de todas, mas ela não tem todas as, vamos dizer assim, facilidades. E aos poucos eles vão aprimorando. Depois o Mike pode comentar um pouco, porque ele trabalha muito próximo do desenvolvimento das questões do Google. E ainda para vídeos, o YouTube. Então, deixar para vocês assim, a dica top, observação virtual é possível,
dá para fazer, e feedback, por favor. Nada disso tem sentido se a gente não fizer o feedback. Nos testes, a própria plataforma pode dar o feedback do aluno, como o Ahmed contou, mas com habilidades não, a gente precisa observar diretamente e não deixar o aluno, né, sem feedback. Por fim, o que os artigos trazem, esses 2 artigos aí sobre avaliação online, sobre como eu avalio atitudes. Para avaliar atitudes, eles sugerem processos reflexivos, como portfólio, narrativas e ainda narrativas dos trabalhos e narrativas pessoais do que estão vivendo. Usam Google Forms ou o próprio Google Classroom, que você, trazendo a história do Google, né? É um espaço onde, acredito que no Blackboard deve ter igual, o Moodle também, espaço onde o aluno coloca ali o seu trabalho, a sua produção. A dica top é hashtag reflexão e junto hashtag devolutiva, por favor. Reflexão porque nesse processo todo que ele caminha sozinho em isolamento, a gente não pode deixar o aluno à própria sorte, gente. Refletir sobre o que ele está aprendendo e fazendo é muito positivo e tem impacto educacional, mas sem devolutiva eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, isso vai diminuir um pouco aquela sensação que vocês têm de será que eu estou avaliando de fato, certo? Então, aqui são algumas possibilidades de avaliação de atitudes online. Uma outra questão que se coloca é a avaliação de grupos, né? Então, fazer uma sessão tutorial, eu posso fazer online, avaliar o grupo como um todo, discutir casos e artigos, e surge aí uma questão de games e gincanas, que você pode também fazer um processo de avaliação sequencial, avaliando tudo. Já que eles vão fazer a prova em grupo, por que não dar a nota em grupo também? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. No momento de pandemia, de adaptação, a prova poderia ser feita em grupo, ou as questões poderiam ser mais reflexivas, favorecendo, então, ou melhor, dificultando a troca entre eles, né? Nessa questão, uma coisa que tem que abrir aí é a conexão, por favor. As diferenças sociais, elas se ampliam, elas não diminuem com o ensino remoto, com a avaliação online. Se eu estou com uma conexão ruim, a minha possibilidade de dialogar, de vivenciar esse processo num grupo, ela é menor. Então, a gente também tem que pensar aí na questão de conexão. Aqui os nossos alunos ganharam, né, eles tiveram os chips de acesso à internet para poder, então, nivelar e a gente ter essa possibilidade. Na prática, gente, o que a gente sabe, eu coloco para vocês, que o ambiente virtual de aprendizagem, ele promove desenvolvimento, sim, de conhecimentos, habilidades e atitudes. Não substitui a educação presencial, mas ela vai complementar e com certeza continuará de certa forma depois da pandemia. Aqui na USP a gente tem disciplinas e professores que foram mais bem avaliados no ensino online do que no presencial e não querem nem voltar mais, eu quero continuar aqui no ensino virtual. Então muito disso vai ficar com a gente. O desafio que a gente tem é como que a gente usa a tecnologia ao nosso favor. E aí eu termino lembrando Stuart Manning, que diz que não precisa estar perfeito, precisa começar, para sempre ir aprimorando. Então, vocês pensem no que vocês estavam fazendo e como é que aprimora isso online. Se é possível a gente continuar com alguma dessas avaliações online, mesmo depois da pandemia, certo? Fica aí o contato, nós vamos continuar discutindo. Agora eu vou passar a palavra para Milton para ele fazer uma síntese e trazer um pouco da experiência dele como coordenador do curso aqui na Faculdade de Medicina da USP.